Bom dia, Quintela aqui com vocês, direto de Unamar, Cabo Frio. Estou aqui na praia, no condomínio Orla 500, fazendo aquele videozinho, resenha de qualquer lugar, que a gente cada vez mais tem feito, né? Um vídeo que eu sempre gostei de fazer no canal, faço desde o início do canal, mas teve um período aí que eu fiquei sem fazer, parei totalmente de fazer esses vídeos, que eu adoro fazer. Mas aí, assistindo um canal que eu gosto muito, chamado Nômade Raiz, que ele anda pelas ruas falando, né, mostrando os lugares, eu retomei essa sequência de vídeos e a galera tá curtindo, eu também tô curtindo muito esses vídeos. E eu tô aqui da praia do Orla 500 para falar sobre o dia de hoje, né? Meio que Fluminense, né, sobre as nossas expectativas. Tem informação também do Fluminense no mercado para a gente falar um pouquinho aqui. Vai ser um videozinho curto, prometo, não vai ser um vídeo muito longo. Mas pedir a vocês que estão chegando para se inscrever no canal, deixar o like, ajudar esse canal a crescer. Quem puder também dar um hype nesse vídeo, é muito importante, é só chegar o comentário para o lado, clicar em hypar, é gratuito, você não paga nada para dar um hype. Eu estou numa praia praticamente deserta, né? Poucas pessoas, verãozinho não, né? Um solzinho muito bom, parecido com um solzinho de verão. Tá um clima muito agradável aqui. E tô de férias lá na Defensoria, mas o canal nunca para, né? Então tô aqui para trocar essa ideia com vocês. Primeiro, queria chamar a atenção aqui para a questão do Fluminense no mercado, né? A gente tem visto aí algumas possíveis sondagens do Fluminense. Mas, galera, ontem eu conversei com uma pessoa que é uma fonte muito bem informada, que eu sempre consulto, né? E essa fonte disse para mim, Quintela, o Fluminense está muito devagar no mercado, o Fluminense não está voraz no mercado, o Fluminense não está fazendo grandes sondagens. Realmente a gente tem tido pouca informação e ele falou que é por causa disso, por conta da própria movimentação do clube no mercado, e que essa tendência ela tem muito a ver com o próprio Renato, né? O Renato, ele deixou muito claro para o presidente do Fluminense que ele não quer contratações apostas, ele quer contratações que possam resolver. Se for para contratar aposta, ele nem quer que contrate. Então o Renato está indo no mercado procurar jogadores que possam realmente vir para resolver alguns problemas do Fluminense, né? E entre esses jogadores, as posições que o Fluminense busca no mercado principal é a ponta direita, para o lugar do Arias, é a principal busca definitivamente do Fluminense, mas o Fluminense também busca um meia, né, de transição rápida, um meia que consiga fazer a bola chegar no ataque com mais velocidade, que chuta de fora da área, finaliza. E também o Fluminense busca no mercado um zagueiro. É uma outra posição que o Fluminense está buscando, segundo essas informações que eu obtive ontem, informações aqui trazendo aqui para vocês aqui no canal. Uma informação importante também que a gente teve ontem é que a diretoria do Fluminense conversou com o Renato sobre a possibilidade de tentar trazer o Roger Guedes, né? Não houve proposta para o Roger Guedes, não houve sondagem pelo Roger Guedes, mas o nome é um nome realmente de peso que o Fluminense avalia tentar fazer uma proposta. O jogador está avaliado em 68 milhões de reais, mas o grande problema não é o valor de quanto o jogador custa, sim o que ele recebe, né? Hoje ele recebe algo em torno de 3 milhões de reais por mês. É um salário muito acima daquilo que o Fluminense pode pagar. O Fluminense poderia tranquilamente pagar até 2 milhões, porque era o que pagava o Arias, 1 milhão e 500 mais bônus. Mas 3 milhões é muito dinheiro. Mas é um jogador que internamente, né, dentro do clube, é falado como um jogador que viria para resolver a nossa vida. Informação para vocês aqui que eu recebi ontem, né? Não tem proposta, não tem sondagem, mas é um nome ventilado dentro do clube para substituir o Arias. Eu acho que seria uma contratação simplesmente espetacular para dar uma acalmada na torcida também, uma tranquilizada no torcedor. Eu acho que o Fluminense tinha que sim procurar esse jogador e fazer essa proposta. Olha, pago você 2 milhões de salário, ou 1 milhão e 500 mais bônus, e você vem. E vale a pena investir 68 milhões no Roger Guedes, enfim. Mas é a situação que eu consegui extrair de informação sobre o bastidor de mercado, mas não há nenhuma proposta. E Nestroça, o Fluminense deu uma recuada, nesse momento as partes não conversam,
e as coisas não estão andando no que se refere a essa contratação, mas é o que a gente sabe no momento. Partindo aqui para o jogo de hoje, galera, eu dei uma olhada na provável escalação do Fluminense no GE, e assim, o Renato mostra muitas dúvidas, né? Que essa quantidade de dúvidas sugere pra gente que o Renato tá meio perdido. Vocês não acham que ele tá meio perdido? Eu tô achando o Renato meio perdido. Porque é dúvida na volância, é dúvida no ataque todo praticamente. A dúvida na zaga é porque o Thiago talvez não tenha condição física, então o Ignacio pode jogar, tudo bem. Mas tem dúvida na lateral esquerda. O que não falta ao Renato são dúvidas. Ele tem usado muito o argumento do controle de carga. Mas eu não sei vocês, eu acho que está um pouco exagerado esse controle de carga do Renato. Porque o Fluminense praticamente não consegue definir uma espinha dorsal. Praticamente, cada jogo são 5, 6 mudanças e nunca uma definição. Então, assim, dá a entender que está perdido. Dá a entender que está perdido. E eu acho que claramente essa quantidade de mudanças que o Renato faz, ela interfere no bom funcionamento do time. O que eu acho curioso, esse argumento de controle de carga que ele usa, é que o Arias não tinha controle de cargas para ele, né? Não existia controle de carga para o Arias. Não existe controle de carga para o Martinelli. Não existe controle de carga para o Fábio, por exemplo. Não tem controle de carga para esses jogadores. Thiago vem jogando 3 jogos seguidos sem controle de carga. Que controle de carga é esse? Eu acho que esse controle de carga que o Renato está usando é só uma desculpa para dizer que está substituindo os jogadores porque não confia nos caras. Porque não convenceram eles de que merece ser titular. Vocês não acham que é mais por aí? Porque você não vê o Renato fazer controle de carga com alguns jogadores. Não tem vários jogadores desse time que não tem controle de carga nenhum. Vários não, né? Alguns. Então, eu tô achando que isso é papo furado, eu tô achando que o Renato, na verdade, tá fazendo essas mudanças para poder ver quem vai sair melhor. O problema é que isso complica um pouco o entrosamento do time tem muita dificuldade. Eu sei que nos tempos de hoje não dá para jogar todo jogo com o mesmo time, você vai ter que sim tirar um jogador ou outro, porque a fisiologia pede, pela questão do controle de carga. Mas controle de carga não é você substituir 4 jogadores do time titular de uma vez, no outro jogo entrar com 4 jogadores diferentes. Isso influencia, sim, no entrosamento do time. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, não me convence isso. Acho que o Renato está se perdendo e está perdendo praticamente, na minha opinião, a noção do que é melhor ali. Acho que ele não tem na cabeça dele uma definição para isso e cada vez mais ele vai fazendo experiências que vão se demonstrando complexas por conta da dificuldade de entrosamento, entendeu? Eu acho que ele está indo para um caminho ruim, não sei a opinião de vocês. Tá ficando difícil para o Renato ter um time minimamente entrosado. Eu tô aqui na água aqui, galera, ó. Aqui, ó. Tô aqui na água aqui molhando o pé, tá fria a água. E aqui a água costuma ser quentinha, mas tá fria pra cacete. Mas voltando aqui, é isso, cara. Ele parece completamente perdido, Renato. Sabe? Meio que tentando fazer algumas mudanças e adaptações baseadas no fato dele não conseguir encontrar um time ideal. Entende? E aí ele acaba usando esse controle de carga como desculpa para barrar jogador. É o que me parece. Queria a opinião de vocês sobre isso. E o jogo de hoje é um jogo perigosíssimo. Eu até concordo, eu não iria com 3 zagueiros hoje, mas eu acho assim, para você não ir com 3 zagueiros, você precisa do primeiro volante que faça a função de líbero quando o time sair com a bola, principalmente quando os alas subirem. Você precisa do volante líbero. E não é o Martinelli, não é o Hércules, tem que ser o Bernal. Então, se ele pretende jogar com 2 zagueiros e não 3 zagueiros, ele precisa necessariamente que o Bernal seja titular, para que ele possa dar liberdade para os alas e dar liberdade para os meios-campistas subirem. Que aí, quando o time estiver saindo com a bola, o que ele faz? Ele recua o Bernal vira o líbero, os zagueiros abrem
abre pelo lado direito ali o Thiago Silva, pelo outro lado o Freitas, e aí os alas sobem, os meias, os volantes viram meias, sobem também, e aí você consegue ter uma consistência defensiva e ao mesmo tempo ser um time ofensivamente forte. Então eu acho que o que está faltando, na minha opinião, para o Renato é isso, é definir o time e ter essa compreensão, que se você quer liberar os seus alas e quer que os seus zagueiros façam cobertura, você tem que ter o líbero. E não precisa ser 3 zagueiros mesmo. Você pode jogar com o Bernal como um líbero, né? Um primeiro volante que é um líbero quando o time sai com a bola. Enfim. E ele também tem a bola aérea, o Bernal é alto, também ajuda na bola aérea. Então é algo que eu acho que, se for jogar com 2 zagueiros, vai pedir. A gente ainda não sabe qual será a escalação do Fluminense para hoje plenamente. Pelo menos até agora aqui, são exatas 9h30 da manhã. Estou aqui na praia, né? Como eu te falei com vocês, não temos ainda uma definição de como deve ir a campo esse Fluminense. A expectativa é essa, dessa escalação com 2 zagueiros, mas de certo, Fábio titular, né? De certo aí o Freitas titular, o Martinelli, né? Titular também. Mas só, cara, o resto não tem nada definido, nada certo. Várias dúvidas em várias posições. E isso, mais uma vez, denota aí, transparece que o Renato está perdido. Quando você só tem como certo, antes de um jogo, Fábio, Freitas, Martinelli e o resto a gente não sabe o que vai acontecer, é porque o treinador está perdido. Desculpa. Denota isso. Não sei a opinião de vocês. Mas uma espinha dorsal a gente já tinha que ter definida. 5, 6 jogadores que são titulares, a gente tinha que ter definido. Espero também que o Serna tenha a oportunidade de começar jogo. Quase não começa jogo. Torço para que ele comece o jogo hoje. Tenha essa oportunidade. E que as coisas melhorem aí para o Fluminense. E a gente consiga emplacar aí uma sequência de vitórias. É um clássico contra o Palmeiras. Mas o Fluminense joga em casa, tem totais condições de vencer. Beleza, galera? Esse aqui foi o Resenha de Qualquer Lugar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente está aqui no Namate, vai trazer mais vídeos como esse para vocês. Saudações tricolores, fiquem com Deus, deixa o like, se inscreve no canal, valeu!